A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus para nossa meditação, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, que tem o título assim: A missão dos 70 discípulos. Meus queridos amados, o Senhor Jesus, ele envia os seus discípulos de cidade em cidade, de dois em dois. E o Senhor Jesus ensinava para eles, que é o que o texto diz, a viver totalmente a dependência de Jesus. O dever deles era ir e pregar o evangelho e anunciar o reino de Deus. E no versículo 3 diz assim: Ide, e eis que eu vos mando como cordeiro ao meio de lobos. O que o Senhor quer dizer para mim e para você é que vocês vão fazer, é que nós vamos fazer esta missão. Nós correremos risco, mas que nós não venhamos a ter medo, porque Ele vai estar conosco. Aleluia, Jesus querido. O dever nosso é de olhar e focar na missão ao qual o Senhor nos enviou. Aleluia. E o Senhor diz no versículo 8, meus queridos amados, diz assim: E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Ou seja, o nosso dever é cumprir o ide de Jesus e não se preocupar se nós vamos estar em lugar confortável, se nós vamos comer comida boa, mas sim aceitar o que nos for oferecido, porque a nossa missão é fazer a vontade do Senhor Jesus. E o Senhor diz para os seus discípulos e para mim e você também: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: quando vocês chegarem numa cidade, numa casa que vocês entrar, curais os enfermos que haver nesta casa e anuncia o reino de Deus. Ou seja, anuncia que é chegado o reino de Deus, anuncia a palavra do Senhor. Meus queridos amados, no versículo 16 diz assim: o Senhor diz para os discípulos: quem vos ouvir a voz, a mim me ouve. Quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. O que eu vejo aqui e o que o Senhor deixa bem claro para mim e deixou para os seus discípulos é que nós não venhamos a importar com as críticas ou com a rejeição, porque muitos vão rejeitar. O Senhor quer deixar para mim e para você: importa que o evangelho dele seja pregado e que nós não venhamos a nos calar, porque uma vez que uma pessoa ou alguém venha rejeitar a palavra do Senhor ministrada por mim e por você, saiba, meus queridos amados, não se entristeça, porque não é a você que a pessoa está rejeitando. A pessoa está rejeitando o próprio Jesus, porque eu e você estamos apenas cumprindo a vontade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz que quem rejeita a Ele também rejeita ao Pai. Irmãos, e eu meditando nesta palavra, e o Senhor me fez entender o seguinte: que muitas das vezes nós rejeitamos a Ele. Como assim, irmã Francisca? Eu não estou entendendo. Eu digo muitas das vezes nós rejeitamos por causa que muitas das vezes tem pessoas que deixam de ir ao culto naquele dia, porque quem vai estar na frente do serviço, dirigindo o culto da obra do Senhor, dirigindo o culto, ou quem vai trazer a palavra naquele dia, não é o pregador que ele gosta, não é o cantor que ele gosta. Então ele diz: hoje eu não vou não, eu não gosto do pregador fulano, eu não gosto da direção de fulano, eu não gosto de fulano que vai louvar, então não vou não, eu vou outro dia. Fica sabendo, meus irmãos, que quando nós se comporta desta forma, o Senhor Jesus já está sondando
toda a nossa intenção e o nosso coração. Então, quando nós agimos assim, a gente não está rejeitando o pregador, a gente não está rejeitando quem está ministrando, a gente não está rejeitando quem vai louvar, a gente está rejeitando ao próprio Jesus. E isso significa, meus queridos amados, que naquele dia você está deixando bem claro que você não está indo para o culto por causa de Jesus, mas sim só para receber dele, não para cultuar ele. Isso é forte, meus queridos amados, mas essa foi a palavra ao qual o Senhor ministrou neste dia para entregar para o teu coração. Que nós venhamos ir para a casa do Senhor, receber da parte do Senhor, mas também o adorar em espírito e em verdade, ouvir o que Ele tem para ministrar em nossos corações, seja quem prega, quem louva, seja quem for. Importa que nós estamos ali para ouvir o Senhor e que nós venhamos ser, meus queridos amados, um adorador somente de Jesus e não do homem, meus queridos amados. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, só quando tem o pregador, só quando tem o cantor ou a direção que a gente gosta, a gente não está indo por causa de Jesus. E isso também se chama idolatria. Você priorizar o homem e não a palavra e o louvor e a adoração a Deus. Essa foi a palavra ao qual o Senhor ministrou em meu coração nesse dia e eu entrego em nome de Jesus. E eu também recebo para minha vida. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor.